Então, por causa disso, a gente vai conversar. Bom dia! Por causa disso, a gente vai conversar, então, sobre a atuação desses artistas brasileiros, de diferentes etnias do Brasil, e fora do Brasil também, porque as etnias não dependem dos limites políticos do nosso país, né? E que tem, com a sua arte, contribuído para abrir os olhos da humanidade para certas coisas que a humanidade teima e não vê. Então, com a arte, com a sensibilidade, com a beleza e tudo, que esses artistas vêm chamando a atenção dos grandes centros urbanos, para a gente começar a prestar mais atenção na vida dos povos indígenas, dos povos originários, do Brasil e de todo o resto do mundo, né? E chamar a atenção para o fato de que o modo industrial capitalista de existir não é o único modo de existir. Isso é uma coisa importante. Então, para hoje, eu queria trazer para a discussão justamente a atenção para esse modo de existir. Para começar, eu quero mostrar para vocês o modo cupê de existir. E, através da língua escrita, eu vou demonstrar para vocês como que para o cupê, para o não indígena, para o agente colonizador do resto do mundo, né, a língua escrita foi uma ferramenta de invasão, de dominação e de dizimação, até mesmo, da vida, de toda a vida, não só dos povos, mas de toda a vida existente, como a gente está vendo agora com esse governo federal que a gente tem aí, que não é um governo, na verdade, mas enfim. Então, eu queria começar apresentando para vocês esses slides que eu preparei. Para melhorar o sinal de todo mundo, o que eu vou fazer é fechar a minha imagem para o sinal ficar mais equilibrado, né, e melhorar um pouquinho. Então, eu vou falando e saibam que eu estou aqui, mas vou dar ênfase aqui para os slides. Então, hoje eu quero abrir nosso tema contextual, grafismos e outras linguagens, com uma discussão sobre o que nós, cupê, entendemos por essas palavras. Para começar, eu quero falar com vocês um pouco sobre como nós, que somos os cupê, definimos e entendemos essa palavra. Então, para nós, grafismo é uma forma de representar por escrito ou escrever as palavras de determinada língua, né? O ato de fazer isso, né? É a maneira de representar. Tanto é que a gente também chama de grafismo o caráter particular da escrita de uma pessoa. Então, quando a gente vai escrever, a gente tem a nossa letra pessoal, né? Porque depende do jeito que a gente segura a caneta, depende dos movimentos que a gente pessoalmente imprime para fazer as letras e tal, de modo que cada pessoa tem a sua própria letra, que é feita com a sua própria mão, e, portanto, é particular daquela pessoa. Isso também a gente pode chamar de grafismo, né? E aí, nesse caso, a gente tem outras palavras para interagir com essa definição. Pode ser grafismo, pode ser caligrafia, pode ser letra, né? Então, a maneira pessoal de uma pessoa imprimir sinais sobre o papel. Dentro das artes plásticas, que é o que o Coupen chama, né, de arte, o termo grafismo vai nomear o estilo característico de um artista, né? Juntando todos os tipos de linhas, curvas, traços, pinceladas, tudo aquilo que o artista imprime sobre o seu meio ali, né? Para poder, então, expressar a sua arte. No contexto da escolarização, no contexto da pedagogia, o termo grafismo também vai se aplicar àquele tipo de exercício que a criança faz
para aprender a segurar a caneta, o lápis, e movimentar esse instrumento de escrita em cima do meio, que é o papel, né? Em cima da superfície do papel, né? E o grafismo, no contexto da escolarização, nomeia esse exercício que a criança faz com a mãozinha quando ela está começando a aprender a escrever e segura na caneta e interage com essa caneta com lápis de couro, com lápis de escrever, né? Ou giz de cera. Então, ela vai fazer aquele exercício de segurar o instrumento de escrita e aplicar aquele movimento com o instrumento de escrita sobre, geralmente, o papel, né? Que é como a gente desenvolve a nossa escolaridade entre os pupês. Aí a gente vai contrastar, eu quero contrastar com vocês, o significado de grafismo com o significado de grafia, que aí já é uma coisa um pouquinho diferente. O significado de grafia diz respeito à própria representação. Depois que a gente escreveu, aí você tem lá a forma escrita, né? Então, geralmente, grafia se refere àquela forma escrita daquilo que a gente escreveu, né? Então, o grafismo é o exercício de fazer a grafia. A grafia é aquilo que resulta dessa escrita que a gente fez. Então, é por isso que a gente chama de grafia, por exemplo, na gramática, na escola, né, na alfabetização, a gente chama de grafia a representação escrita da palavra, né? Então, quando a gente escreve, por exemplo, a palavra árvore, então, aquilo que foi escrito é a grafia desse conceito que a gente tem na cabeça, que é a árvore. Então, a representação escrita é a grafia. Então, para esmiuçar um pouco mais o significado, grafia também significa cada uma das possíveis maneiras de representar por escrito a palavra. Então, é possível que a gente encontre uma palavra, por exemplo, como nome próprio, o nome próprio Ivan, que se escreve com N no final, que é o que considera, que a forma escrita do português considera correta, mas é possível uma pessoa grafar como Ivan, com o tio no final, o que a gramática da língua portuguesa considera uma grafia incorreta, entre aspas, né? Mesma coisa, a grafia da palavra atrás, a gente tem aqui o que é considerado correto na gramática do português. E a grafia atrás, com Z, que é considerado uma grafia incorreta do português. Então, tanto essa quanto essa são consideradas grafias, porque são formas escritas de um certo conceito, né, de uma certa palavra. Mas, no contexto da língua portuguesa, a gente vai entender essa forma como sendo a correta e essa outra forma como sendo, entre aspas, incorreta. Por quê? Porque no português a gente tem uma coisa que se chama ortografia. A ortografia do português é o conjunto das regras que quem escreveu a gramática do português estabeleceu para que a gente escrevesse de maneira correta certas palavras e entendesse como incorreta uma outra forma de escrever que não fosse aquela que ficou definida como a norma da gramática lá, certo? Então, como a gente sabe que a língua escrita precisa seguir um certo modelo para que todo mundo consiga se entender na hora de ler, né? É por isso que existem essas normas, para que exista uma uniformidade na grafia das palavras, de modo que, se eu precisar escrever a palavra atrás, aqui em Goiânia, e outra pessoa precisar escrever a palavra atrás, lá em Portugal, a gente escreve da mesma maneira,
para que a gente saiba exatamente a que palavra a gente está se referindo. Então, isso é a ortografia do português, que estabelece para a gente como as palavras devem ser escritas, para que todas as pessoas possam entender quando for ler, certo? Além disso, existem outras normas da ortografia que estabelecem quando que a gente deve, por exemplo, ponto final de exclamação ou de interrogação são sinais gráficos que indicam uma frase que eu escrevi, uma afirmação, né, por exemplo, salva vidas. Ponto final. Estou lendo uma declaração, aliás, se eu trocar o ponto final por um ponto de interrogação, eu tenho uma outra forma, aí seria assim, a vacina salva vidas? Ponto de interrogação. Né? Aí alguém dá a resposta, vacina salva vidas. Ponto final. Né? Então, tudo isso faz parte da ortografia do português, esse conjunto de regras que estabelece como as portuguesas e expressar essa palavra escrita na forma de frases, né, de exclamações, de avisos e assim por diante. Certo? Seguindo adiante, eu quero então agora chamar a atenção para vocês a respeito das funcionalidades da grafia. Antes da gente começar a falar sobre isso, no entanto, eu quero chamar a atenção para vocês, para o que a gente está falando aqui como sendo uma sociedade de tradição escrita. Então, essas culturas que eu estou nomeando aqui como sendo culturas de tradição escrita, são essas culturas que chegam até nós desde as tradições de pensamento indo-europeu, lá de antes do contato, né, entre europeus e povos originários dos continentes não europeus. Então, lá na região da Europa, naquele grupo de famílias linguísticas que a gente chama de tronco indo-europeu, né, todos os povos que falavam aquelas línguas desenvolveram uma tradição de escrever aquilo que se fala, certo? Então, quando a escrita surgiu entre as sociedades, entre as culturas indo-europeias, ela surgiu com a intenção de registrar por escrito, de maneira material, a palavra falada. Né? Então, nós estamos vendo que a funcionalidade da grafia nessas sociedades é muito própria dessas sociedades. Não é necessariamente o mesmo tipo de funcionalidade que a gente encontra, por exemplo, nas sociedades que nós descrevemos como sendo de tradição oral, onde todo conhecimento se passa de uma geração para outra através das interações entre as pessoas. Então, vamos primeiro falar aqui da tradição escrita de origem indo-europeia, que é essa que eu estou descrevendo agora, tá bom? Então, tudo isso que a gente viu ali na definição das palavras grafismo, grafia, ortografia, né? Todos esses significados dessas palavras remetem a uma compreensão a respeito dessa forma escrita que é característica desses povos indo-europeus, dessa tradição da qual faz parte a língua portuguesa. Né? Então, vou ler aqui para vocês.
As definições recém-apresentadas, grafia, grafismo, toda maneira que a gente, que a CUPEI tem de entender essas palavras, né, revela que na língua portuguesa existe uma compreensão desses conceitos de maneira diretamente relacionada à forma escrita da língua. Né? Nesse tipo de sociedade, onde as relações institucionais, né, a economia, as formas de socialização, todas essas coisas da nossa vivência de CUPEI, que nós desenvolvemos ao longo dos séculos, todas essas formas dependem diretamente da forma escrita da palavra, em alguma medida. E, além disso, nessa tradição, a função da escrita é registrar aquilo que se diz. Então, o que eu tenho para falar para você, não basta você estar aqui comigo e ouvir o que eu tenho para te dizer. Não. Nos CUPEI, você precisa falar, mas você tem que escrever para a coisa valer de verdade. Se vocês pararem para perceber, vocês vão notar, né? Que isso é muito comum entre os CUPEI. Então, para fazer valer uma coisa de verdade, você tem que botar por escrito. Não é? Então, entre os CUPEI, os grafismos representam sons da fala. O conteúdo do que se escreve são as mensagens que foram faladas e que são direcionadas às pessoas que estão preparadas para ler a palavra escrita. Então, o que eu quero dizer, então, com relações institucionais? Eu quero dizer, com relações institucionais, tudo aquilo que a gente precisa fazer, por exemplo, que depende do governo federal, digamos, né? Suponhamos, o ensino superior no Brasil é uma relação institucional, né? Aliás, qualquer ensino no Brasil é uma relação institucional, porque existe um órgão do Estado que é responsável pela instituição do ensino, né? Entre os povos brasileiros. Então, isso é uma relação institucional e a gente já viu na prática que tudo que a gente tem que fazer com essas instituições, prefeituras, municípios, Estado, saúde, empresas de telefonia, né? Empresas de internet, todas essas relações nossas dependem da palavra escrita. Né? Isso é coisa de CUPEI. Isso é uma tradição que vem lá na época em que a Europa estava se constituindo, né? E o povo português ainda nem existia para valer. Só veio a existir depois, séculos depois, né? Através de muita interação com povos de origens diferentes, que habitaram, que hoje é o Portugal, e o Portugal era só uma tripinha na beira do mar ali, na costa do continente. Então, quando Portugal veio a ser, quando ele começou a existir, a tradição escrita, da qual a gente está falando aqui, já havia se desenvolvido, e, portanto, a grafia da língua portuguesa, como a gente conhece ela hoje, já existe há muito mais do que 300, 500. Então, é uma tradição muito antiga. E é uma tradição de formato muito específico. Tá bom? Agora, para a gente exemplificar o que eu estou dizendo, eu vou pegar aqui para vocês alguns exemplos das coisas mais elementares que um ser humano precisa para existir, independentemente da sua tradição cultural. Certo? Então, todo ser humano nasce, depois ele recebe um nome, daí precisa de um lugar para morar. Nesse lugar, esse ser humano precisa de ter acesso à água e comida e precisa ter acesso às suas amizades, às suas relações pessoais. Então, veja como que isso acontece na
tradição do cupê, que tem mais de 500 anos. A tradição escrita do cupê comanda todas essas etapas, todos esses direitos, todas essas necessidades básicas do ser humano para a sua existência. Então, o que nós temos hoje de tradição escrita deu origem, inclusive, à parte do que nós entendemos como um sistema capitalista. Nós vamos ver já por quê. Então, repare, no meio dos cupês, que tem essa tradição escrita de escrever a palavra, aquilo que se diz, né, a grafia vai comandar todas as formas de interação da sociedade. Quando a criança nasce, a primeira coisa que a criança precisa é ir correndo lá na instituição para conseguir uma certidão avisando que aquela pessoa agora existe dentro da sociedade. Ah, nasceu. Vamos escrever que ela agora existe. O que acontece quando a pessoa não tem essa certidão? Para a sociedade da qual ela faz parte, que é a sociedade dos cupês, a pessoa essencialmente não existe. Porque ela não vai ter acesso a tudo aquilo que o governo precisa oferecer, né? Não vai ter acesso à saúde, educação, tudo dentro do contexto do cupê. Certo? Então, quando a criança recebe o nome, a primeira coisa que a criança vai aprender, quando ela aprende a escrever, é a sua assinatura, para poder escrever o nome que ela tem. E o nome que ela tem, na medida em que a criança vai crescendo, vai se tornando adulto, vai passar a ser parte da maneira como aquela pessoa dela, com a mão dela, com a caneta que ela segurou e o movimento que ela mesma impõe sobre o papel, vai revelar uma característica individual daquela pessoa, que é a sua própria letra, ou o seu próprio grafismo, certo? Então, o grafismo próprio da pessoa, ou a letra própria da pessoa, é um requisito importante para que a gente possa reconhecer a assinatura daquela pessoa ao longo da vida dentro da sociedade do tempo. Para que ela precisa dessa assinatura? Porque se ela precisar de morar numa casa, se ela quiser ter a casa dela, ela vai precisar de um documento escrito, que é a escritura da casa, avisando que aquela pessoa tem onde morar porque ela comprou aquele lugar e pagou por aquele lugar em dinheiro, que também é uma forma escrita. Certo? O dinheiro é uma forma escrita de relação econômica entre os cupês. Então, para você ter a sua casa, diferentemente do que acontece entre os merris, no cupê, você precisa de um documento escrito para garantir que você tem aquela casa. Ah, mas todo mundo precisa beber água, precisa comer para existir. Verdade. Tem que beber água, tem que ter comida. E no cupê, quando você bebe água, você vai receber no final do mês a conta da água, que vem na sua forma escrita, avisando que tanto de água que a pessoa gastou e quanto que ela vai pagar por aquela água em dinheiro, que é uma forma escrita de custear aquilo que você precisa para sobreviver. A mesma coisa com a comida. Entre os cupês, quando você precisa de comida, ou você vai na feira e paga em dinheiro, que é essa forma escrita de valor, né? Ou você vai no supermercado e vai encontrar a embalagem do produto que você vai comer, avisando o que é o produto e quanto custa aquele produto que você está prestes a comer. Então, antes de você comer o produto, você tem que saber o que ele é, por escrito, porque ele vai estar na embalagem, e quanto que ele custa, por escrito, você vai ter que pagar em dinheiro lá na saída.
E o dinheiro também é um bilhetinho escrito. Então, todas essas necessidades básicas para a existência do indivíduo acontecem na nossa sociedade por escrito. E, no fim, as amizades, que antes, até algumas décadas atrás, eram a única maneira real da pessoa se comunicar sem necessidade da escrita, por causa da tecnologia dessa sociedade de tradição de palavra escrita, hoje em dia, as amizades também dependem da forma da palavra escrita para suas relações. Então, na internet, a gente se comunica com as pessoas por distância. Na internet, a gente paquera as pessoas. Na internet, a gente vai assistir entretenimento. E para a gente ter acesso a qualquer uma dessas coisas, a gente precisa compreender a palavra escrita na escrita do papel. Faz sentido? Como que está até aqui? Eu apresentei até aqui, gostaria de ouvir vocês agora um pouquinho. Que tal? Vocês gostariam de falar mais? Para complementar o que eu disse? Ou então perguntar alguma coisa? Exatamente. Todas as etapas de vida da pessoa. Pensa. Bom dia para todo mundo que chegou depois também. Roa Aue, professora Ali, Roa Aue, professora Cristiane, Roa Aue, colegas acadêmicas e acadêmicos. Roa Aue, Irowendi, como vai? Tudo bem? Professora, acabei de entrar agora, desculpe pelo atraso, mas eu quero aprofundar mais, né, essa aula ainda, né? Mas na a partir do momento em que eu comecei a assistir, né, foi no quase finalzinho, é é verdade, viu, é verdade que nesse mundo capitalista, né, é é necessário, né, data de nascimento, né, nome de cada um de nós, né, para que a gente possa, né, também ter um um reconhecimento, assim, da nossa pessoa como um todo, né. Eh, evidentemente, né, todo registro, né, está ligado, né, tanto de um povo, de uma sociedade, entre outras, né. Mas vamos indo, né, eu quero mais ouvir, né, para eu ter mais ideias, né. Desculpe para falar um pouco, Domingo, né, no momento, né. Então vamos seguindo. Muito obrigado Domingo pela quer atenção. falar. Bom dia, posso falar?
Pode falar, Domingos. Bom dia. Obrigada, Diogo. Ok, então, bom dia a todos, professoras, colegas. Bom ouvir a voz de cada um, né? Pelo menos à distância, né? Para matar um pouco da saudade de todos, porque não está fácil em tempo de pandemia, né? Distanciou todo mundo. E também feliz 2022 para todos, que tudo seja melhor do que o ano passado, né? Que Deus proteja cada um dessa doença que está aí, né, em todos os lugares. Mas é entregar nas mãos de Deus que tudo passa, né? E que Deus providencie o nosso encontro em breve, antes que todos terminem, né, nosso curso. Porque nós estamos, acho que no último ano, da turma 2017. Mas acredito que a gente vai se estender mais um pouquinho a mais, né? Porque estamos fechando o ano de 2021, etapa 2 de 2021, né? Então, desejo tudo de bom para todos, muita saúde e paz. Primeiramente, né, agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma vez juntos. Então, falando agora do tema contextual, eu ouvi pouco, por parte, porque eu estou aqui num posto consultório, né, consultando a minha filha no dentista, mas deu para mim ouvir um pouco da fala da professora, né? É um prazer, professora, a professora Aline eu conheço, né? Então, é um tema que vai só apenas aumentar o nosso conhecimento através do grafismo, o tema, né, que diz grafismo, que eu entendo pouco, né, sobre a escrita, a origem da escrita do nosso povo. Então, acredito que eu vou aprender muito com esse tema, né? Como falou o Diogo aí, meu amigo Diogo, parabéns, Diogo, prazer ouvir a tua voz, né? E a gente só tem a aprender. E eu esperei esse pouquinho de tempo aqui para mim entrar, para me participar um pouco, né? Preocupado com a falta, né? Acredito que os professores vão entender que eu vou ter que sair da aula, da sala, para quando o médico dentista chamar minha menina para consulta, tá? E para não perder tempo, né? E também preocupado com a falta, que não, é o maior medo, né? Ter falta. Então, tudo isso prejudica, né, a gente, a nota e falta. Então, é isso. Espero que dê tudo certo. E amanhã estaremos participando normalmente, né, se Deus permitir. É isso aí. E bom dia a todos. Obrigado pela atenção. Muito bem, professora. Obrigado. Uma ideia que me ocorre, Aline e pessoal, é que, caso haja necessidade de explicações, é interessante botar
nessas situações de sinal ruim, é melhor a gente mandar mensagens de voz, e aí a pessoa pode escutar a mensagem de voz melhor do que se a gente estivesse falando ao vivo, né? O Zap tem essa vantagem. Bom, vou seguir adiante, então. Obrigada, seu Domingos. E, vai escutando aí na medida. Amanhã eu quero ver se eu já resolvi o problema de gravar as sessões, que eu tenho uma conta aqui no StreamYard, e vou só, depois de hoje, essa nossa primeiro encontro, eu vou providenciar uma maneira de gravar para nós. Tá? Vou ver se eu consigo aqui, pelo StreamYard. Vou passar para a próxima página. Essa parte aqui é a parte que eu gostaria de chamar a atenção, principalmente para essa nossa etapa desse semestre, que é o seguinte: a partir do grafismo, da grafia, né, da ortografia, do sistema de língua escrita, do peito, nós vamos então começar a prestar atenção no modo de ser e de existir no mundo que tem o pé. Certo? Então, como é o pensamento, como é a fonte do pensamento original dessa sociedade a respeito de quem elas são e por que elas existem no mundo? Nós vamos fazer isso através de uma pequena discussão sobre a língua escrita, sobre a palavra escrita e o que ela tem feito na história da humanidade. Certo? Essa palavra que está aí no título desse slide é ontologia. Ontologia é uma palavra que tem a ver com a área da ciência que se chama filosofia. Então, ontologia se refere a isso que eu acabei de explicar. Como é que um grupo humano se vê no mundo e existe em cima desse mundo? Né? Quem são, de onde vêm, por que são assim e o que eles fazem com o que eles são. Certo? Dá para entender o que eu estou querendo apontar? Então, o que nós estamos vendo aqui, o que eu quero propor agora é uma pequena análise sobre essa maneira de ser dessa tradição indo-europeia que a gente herdou. Então, o que subjaz? O que existe por baixo dessa maneira de ser? O que comanda essa maneira de ser? O que as pessoas pensam a respeito de si para serem assim? Né? Então, eu estou querendo relacionar isso com a forma escrita da palavra. Então, na nossa sociedade, que não são dos povos da floresta, nas sociedades industriais, capitalistas, na sociedade que tem, a grafia comanda todas as formas de interação. Todas. Que nem a professora Aline apontou, eu vou até incluir aqui. Nascimento, até no dia da morte, você tem que ter um atestado para avisar a sociedade que você já deixou de existir. Que é uma relação institucional com a sociedade. Certo? Aí, o que acontece? Essa característica revela o que existe por trás desse modo de ser e de fazer as coisas. Então, na minha interpretação da nossa maneira de existir, eu sempre tenho, o que eu vejo é uma forma de existir no mundo onde a fala e a mensagem fica fixada permanentemente através da palavra escrita. Contrasta com isso o fato de que a palavra falada é efêmera, ou seja, ela acaba, ela se desfaz no ar. Então, a gente tem aquele processo de falar e na medida em que eu falo,
as palavras vão sumindo no ar. A gente ouviu, compreendeu, processou e pronto. A palavra não existe mais. Mas eu e você entendemos o que foi dito e já temos uma base para a gente interagir a partir do que foi dito. Certo? Na mentalidade do Popper, nessa nossa origem cultural indo-europeia, né, essa forma de existir no mundo é outra. A gente quer que a palavra que foi dita fique permanentemente presa em um meio, que é o papel. Né? Então, o papel, ou qualquer outra superfície onde a gente escreve a palavra, aquilo que foi dito, é uma maneira de a gente capturar o que eu disse e o que você entendeu. Para garantir que nós não vamos passar a perna no outro, basicamente. Certo? Então, o que a gente está vendo, portanto, é que a palavra escrita é mais importante do que a palavra falada. O que se diz na interação frente a frente, dentro da nossa tradição cultural, é menos importante do que aquilo que a gente registrou no papel, do que nós dissemos um para o outro. Certo? Então, essa fixação, essa forma de estar fixa permanentemente num determinado objeto, que a gente pode usar para depois mostrar, ó, aqui, ó, você falou, eu falei isso, você falou isso, eu entendi que você entendeu aquilo, estamos combinados. Você pode mostrar aquilo que foi entendido entre as partes, em vez de simplesmente confiar um no outro. Né? A palavra escrita, portanto, carrega a autoridade de ditar o destino da vida inteira, de tudo que existe. Tanto é que a gente está vivendo a depredação de todos os biomas do Brasil. Né? Porque alguém escreveu que pode. E a palavra escrita carrega a autoridade de dar permissão a criminosos de atacar populações de brasileiros. Indígena, não indígena, descendentes de africanos, escravizados, gente branca. Até. Mas pobre, a população em geral. Né? Gente branca tornada colorida. Né? Então, a gente vê que a palavra escrita no Brasil carrega essa autoridade de ditar o destino da vida do país. Isso é uma característica da nossa tradição escrita. No contexto histórico da colonização, a palavra escrita sempre foi um importante instrumento de invasão colonial. Um instrumento de disseminação do capitalismo predatório, que eu vejo já tinha começado desde quando as naus, os barcos, né, as empreitadas saíram do continente europeu e foram pelo mundo espalhando escravidão, né? E, nesse contexto, essa disseminação do capitalismo predatório virou uma tradição na formação da sociedade nacional do presente. E, consequentemente, da miséria e da destruição para todo sempre dentro do Brasil, o que a sociedade aceita. Percebe? Então, aqui eu estou fazendo uma crítica ao nosso modo de existir no mundo. O modo de existir no mundo é predatório. Porque o modo de existir no mundo depende do capitalismo para poder existir. E enquanto eu tiver formas escritas de autorizar a destruição, eu estou garantida. Certo? Uma outra característica fundamental do sistema
capitalista, por conseguinte, do modo de ser e de existir das culturas de tradição indo-europeia, as culturas ocidentais, é a permanência das coisas para sempre e o acúmulo de coisas. Então, esse é o modo de existir no mundo. Então, a tradição indo-europeia, que se revela através da escrita, inclusive, usa a escrita como um instrumento de se fazer existir pelo mundo afora, se caracteriza pela ideia de permanência das coisas e de acúmulo das coisas. Quanto mais coisas você tem, mais rico você é. Eles são objetos. Inclusive a palavra. A palavra é um objeto, a palavra é uma coisa que é utilizada como uma ferramenta de poder, um instrumento, uma arma de poder. Assim, da mesma maneira que a palavra escrita fixa a fala, fixa aquilo que foi dito e torna o que foi dito em forma de lei, porque pressupõe que eu disse, você escutou e nós entendemos a mesma coisa. Então, essa maneira de fixar a palavra em um objeto, né, coincide com essa ideia de produção em escala industrial, de produtos que nunca se desfazem, bem como o ciclo de acúmulo e descarte desses produtos. Então, esse modo de existir, que é essencialmente capitalista, é um modo de existir que está intrinsecamente relacionado com a escrita. Quer dizer, a escrita revela esse modo de existir, essa forma de pensar a respeito de si e de existir em cima do planeta, né? Que é essa forma que favorece a permanência das coisas e o acúmulo das coisas. Por isso, a escala industrial de produção. E por isso, o lixo que nunca se desfaz. E por isso, a palavra escrita por toda parte. E por isso, o valor que se aplica a tudo que existe sobre a Terra e é pensado e registrado de forma escrita através de números. E esse número é impresso no papel, que é o dinheiro. Se não for o dinheiro, pode ser o cartão. Não interessa. O que interessa é o raciocínio da forma escrita, da interação entre um locutor e um interlocutor e a pressuposição de que ambos compreenderam o que está passando ali. E isso é colocado por escrito para a gente existir na nossa sociedade e interagir uns com os outros. No modo que tem de ser. Veja só que triste esse modo de ser. Né? Eis aí a ontologia do modelo cultural ocidental. Ou seja, a base, assim, o fundo do que o ser humano pensa de si mesmo dentro dessa tradição cultural. E é por isso que a gente existe do jeito que a gente existe. E a nossa sociedade brasileira foi fundada a partir justamente dessa criação desse esquema de valores aqui, a escala de valores que se aplica a tudo que existe sobre a Terra e que é pensada e registrada de forma escrita. Então, o objeto aonde se escreve o valor que contém a mata amazônica, por exemplo, a floresta amazônica, esse objeto aqui é muito mais importante do que toda a vida que existe na floresta amazônica. E essa é uma forma de pensar do tempo que está intrinsecamente relacionada com o que nós fazemos do grafismo na nossa tradição cultural. O que a gente já pôde constatar no momento em que nós encontramos, que é pura psicopatia, inclusive. Certo? Por exemplo, uma crise econômica só existe porque é uma criação da matemática
dentro de uma sociedade onde a matemática faz sentido. Por quê? Porque os valores são estabelecidos de forma escrita e esses objetos de escrita são usados em transações como se fossem valores de verdade. Né? Mas o que esses valores que a gente vê dentro de um sistema capitalista fundamentado na escrita como sendo um objeto de valor, porque ele está escrito que o valor é tal, né? Isso resulta, por exemplo, em economias mundiais dentro do capitalismo, né? Então, economias mundiais emergem a partir de raciocínios matemáticos pensados para dar conta dessas relações entre países através da palavra escrita. Percebe o poder da palavra escrita na sociedade ocidental? Isso é interessante, isso é perturbador e isso é sociopata, porque levou a gente até onde a gente está hoje. Né? Pandemia, ausência de ar respirável, por exemplo, na China, né? Percebe? Degelo das calotas polares, tudo isso resulta desse modo de pensar a respeito das coisas. E, portanto, a palavra escrita entre os Cupem pode ser um instrumento de sociopatia, como é o capitalismo predatório, né? Ou seja, uma doença em certas mentes que impõe a miséria e a destruição sobre todo o planeta. Assim. Em função dessa necessidade de acumular e permanecer. Né? Então, a permanência dos recursos. Todos os recursos são acumulados e ficam permanentemente disponíveis para um certo grupo que usa a palavra escrita como forma de dominar o planeta e o comportamento das pessoas. Não é doido isso? Eis a ontologia do modelo cultural ocidental. Agora eu vou pausar e vou ouvir aí a reação de vocês sobre o que eu acabei de dizer. Primeira coisa, faz sentido o que eu disse? Vocês conseguem entender o que eu estou demonstrando? E se faz sentido, o que vocês acham que eu falei? Vou tentar com mais uma observação. Repare, isso aqui é considerado no nosso modo de existir uma obra de arte. Foi um pintor que fez e ele representa, ele gosta muito, o grafismo característico dele e o tema recorrente dele é no sentido de representar o Cerrado brasileiro. Toda vez que a gente vê uma obra desse artista na rua, porque ele gosta de pintar muros, ele faz murais na rua, né? Toda vez que a gente vê, a gente sabe quem foi que fez. E na nossa sociedade, isso é um objeto de arte. O que quer dizer que ele tem que ser comprado e que depois que ele é comprado e adquirido, na medida em que a carreira daquele artista vai evoluindo, esse objeto aqui vai aumentando em termos de valor em dinheiro. Certo? É isso que eu quero dizer com permanente. A nossa arte, ou melhor, a arte no nosso contexto mental, cognitivo, da nossa sociedade, ela é um objeto. E como os outros objetos, ela tem um valor em si. Percebe? Então, para nós, o grafismo é um objeto que permanece e que muitas vezes vale dinheiro, como é o caso do quadro aqui do meu amigo. Certo? Vou mostrar um outro para vocês, só um instantinho.
Esse aqui é o meu cachorrão. Eu chamei ele de lobo-guará. Esse já é de outro artista. E a gente vai ver esse tipo de grafismo como marca de identidade nos quadros desse outro artista. Da mesma maneira, permanece. Ele não se desfaz, né? Então, uma das coisas, uma das neuroses do mundo capitalista é a permanência das coisas e as coisas serem transformadas em objetos gráficos, que então adquirem valor econômico e assim por diante. É isso que eu estou querendo demonstrar. Como é a arte na cultura de vocês? E o que implica ela ser ou não ser permanente? Isso é uma coisa interessante para a gente contrastar os modos de existir. Que tal? Agora eu quero ouvir vocês. Embora tudo seja linguagem, né?
Foi comissionado pela gestão anterior, o museu mais lindo, a coisa mais maravilhosa. Cara, eu acho que o professor Diogo estava pensando em umas coisas. Eu vi que ele estava olhando assim. O senhor não quer comentar alguma coisa, professor? Pois não, professora Cristiane. Obrigado pelo espaço. Obrigado também, professora Lili, colegas, enfim. Professora, falando de capitalismo, falando de economia, por exemplo, pelo que eu estou ouvindo nos noticiários, esse governo fala muito de capitalismo. Capitalismo, mas esse governo, eh, eu fico imaginando que esse governo fala de economia para quem? Para a sociedade, para como um todo, ou para algumas pessoas, alguns grupos? Como, por exemplo, eh, burgueses. Vou usar essa palavra antiga, porque recentemente as pessoas usam elite. Eu gosto dessa palavra, professor. Burgueses é a melhor palavra. Eh, Professora, essa ideia de economia,
embora que ela embora que ela pudesse ajudar, há possibilidade de ajudar a sociedade como um todo, seja na educação, seja na saúde, seja na segurança, né, seja na preservação do meio ambiente, né. Embora esse capitalismo, tenha essa possibilidade, as pessoas usam essa ideia de economia, destruir, eh, uma coisa que tem que aquela coisa, por exemplo, caverna, por exemplo, rupestre, tem coisas importantes, muito importante para um povo, muito importante para uma sociedade, eu diria povos da floresta, né. Eu tenho essa essa sensibilidade, esse sentimento, por isso eu não tenho vergonha de dizer isso. Algo sinto, importante através, eh, do meio ambiente, das florestas, do rio, dos animais. Envolvente, tem sua importância, como por exemplo a escrita. Por exemplo, também eu quero citar um exemplo, por exemplo, surgiu, vacina para combater o corona, né. Da onde veio a composição dela para combater essa corona? A composição dela veio também da floresta, tem raiz, tem remédios naturais que, eh, foi, né, colocado junto com outras químicas. Então, tá tá salvando.
muita gente. Porque antes da vacina morreu muita gente, agora isso amenizou. Mas nesse mundo capitalista tem aquela história também de fake news, não é? Então a humanidade, onde está indo? Onde estamos caminhando? Então essa guerra, viu? Essa guerra do espírito mal, do espírito bom, é contínua. A gente tem que pensar nisso também. Nós somos feitos de carne e osso, mas nós somos espírito. Nós somos movidos pelo espírito. Cada pessoa tem esse caminho, tem esse dom. É isso, professora. É uma das palavras, é um dos pensamentos meus que eu estou aqui colocando diante das senhoras, dos colegas, porque é no diálogo que a gente vai encontrar um certo caminho. Então, é esse conhecimento que eu adquiro dos meus professores. É muito especial para mim. Sempre é bem-vindo. Eu agradeço muito. É isso. Por hora é só isso. Muito obrigado. Alguém mais gostaria de comentar? Alguma coisa, assim, uma vontade de reclamar? Esse mês eu estou muito politizada esses últimos meses, porque não tem como não estar, né? Então, vocês vão ver mesmo que dentro das minhas participações eu tenho trazido mesmo discussões para a gente pensar o país de um outro jeito. Então, é por isso que eu estou falando, fazendo a relação entre uma coisa e outra e mostrando o modo do pensamento, né? No nível cognitivo, o que rege no modo de ser da sociedade de tradição indo-europeia, né? Colonialista, imperialista, né? Que foi se espalhando pelo mundo desde aquela época das grandes expedições e acabaram se construindo a partir dos recursos dos outros continentes e à custa da desgraça, da miséria, da coisa toda. Então, é disso que eu vou falar um pouco. Então, aqui eu quero só passar para os próximos slides, porque eu já está quase na minha hora, mas eu estou feliz que vocês estão aqui comigo. Agora que é a hora que eu gostaria de deixar, justamente, para vocês um exercício de reflexão a respeito do que se diz do que se quer dizer com grafismo indígena, do ponto de vista do Cupem, para o ponto de vista de vocês, que é esse slidezinho aqui que eu quero mostrar. Vê? Como eu tinha falado, na sociedade de tradição oral, todo conhecimento é transmitido de maneira falada, seja de forma ritual ou no cotidiano. Grafismo indígena. O que nós entendemos é assim: na sociedade de tradição oral, todo conhecimento é transmitido de maneira falada, seja de forma ritual ou no cotidiano. Essa maneira falada inclui cantoria, inclui as performances, né? Inclui tudo aquilo que se pratica no cotidiano nas interações comunicativas entre as pessoas.
certo? Então, os jeitos que vocês têm de fazer o uso da palavra favorece a interação coletiva, né? Aos nossos olhos. Então, para vocês, a palavra falada é o que, de fato, carrega o peso da coesão institucional entre as pessoas, digamos assim, né? Da coesão social, digamos assim, deixa o institucional de lado. Então, o que eu estava querendo dizer aqui é que o que vocês têm para ensinar uns para os outros, né, ou para comunicar uns aos outros, é feito de maneira falada. Eu entendo que a educação indígena se dá através das formas rituais de comunicação e de ensino, né, e que a escolarização é apenas um adendo ao que já existia antes, né? Então, para mim, todas as sociedades indígenas têm o seu próprio sistema de ensino, de educação, né? E isso inclui a maneira de vocês entenderem o mundo, de vocês entenderem a si mesmo e de entender o seu lugar no mundo. Ou seja, vocês todos têm as suas próprias ontologias, né? As suas próprias percepções do seu próprio povo e da sua maneira de existir no mundo, a sua relação com as coisas do mundo e tal, né? Então, todos nós temos. Então, cada um de vocês vai ter a sua própria, eu suponho. Então, não existe lugar para a palavra escrita na prática. A convivência e interação pessoal são os modos de comunicação e registro tradicionais, né? Então, no meu entendimento, a palavra falada nas sociedades tradicionais, nas sociedades originárias daqui no nosso continente, são predominantemente transmitidas de maneira falada. O ritual envolve não só a palavra falada, como também o grafismo, né? O grafismo tem o seu contexto e o seu valor dentro daquela sociedade e tem o seu valor de representação também, né? Só que o grafismo de vocês não representa a palavra falada. O grafismo de vocês representa algum outro tipo de informação. Que é importante para você saber quem você é e como você existe no mundo, né? A sua ontologia. Então, nas sociedades predominantemente de tradição oral, não existe lugar para a palavra escrita na prática. A convivência e a interação pessoal são os modos de comunicação e registros tradicionais predominantes, mesmo que vocês já tenham gerações mais jovens que já fazem uso da palavra escrita através de internet ou coisas assim, mas só porque está associado a algum tipo de dispositivo tecnológico que chama atenção, né? Mas, por exemplo, usar papel, por exemplo, não vejo ser uma coisa muito comum das pessoas que eu conheço, assim, as sociedades. Fica restrito ao ambiente escolar, né? Mas fora do ambiente escolar, dentro da comunidade em si, parece que não existe muito uso de palavra impressa. As representações que vocês fazem são outras, e os grafismos que vocês cultivam são outros, né? Completamente diferentes. Então, o seu sistema de representação não busca fixar a palavra num objeto, por exemplo. A palavra falada, digamos assim. Mas representa um conceito, de fato, né? Tanto quanto o nosso sistema de fixação da palavra escrita representa aquele conceito que ficou escrito ali, né? Então, é possível observar, como a gente vai deixar para vocês um vídeo de uma nossa professora que se graduou há alguns anos atrás,
ela mostra que existe a evocação a seres da floresta, não somente na forma, mas em várias propriedades, inclusive questões espirituais, etc. Então, pesquisas acadêmicas, muitas vezes, empregam a expressão grafismos indígenas para referir-se ao conjunto de signos gráficos observados no registro. Então, nós vamos ver na exposição da nossa colega, Flor de Lis, que a gente vai mostrar um vídeo para vocês para a parte da tarde, né? Nós vamos ver que ela vai mostrar que existe a orientação, tem desenhos corporais que são verticais, tem desenhos que são horizontais, né? Tem desenhos que representam tal animal, então eles são curvos, ou assim, ou assado. Então, isso é o que a gente se refere, geralmente, com a expressão grafismo indígena, né? Esse conjunto de formas de representar, de signos gráficos. Então, o que eu gostaria de propor como exercício para hoje à tarde, que eu vou estar ocupada com outra atividade, mas eu vou deixar aqui com vocês, com a professora Aline, uma proposta de exercício. A minha proposta é a seguinte. O que eu fiz? Caiu. Só instante. Minha apresentação caiu. Peraí. Ah, bom. Voltou. Vocês conseguem me ouvir bem? Tá bom. O que eu quero propor de exercício para hoje à tarde é o seguinte. Olha só. Então, o que nós queremos dizer com grafismo indígena, eu tentei apresentar aqui nesse conjunto de ideias. Então, a gente entende que na sociedade de tradição oral, todo conhecimento é transmitido de maneira falada, seja de forma ritual, usando o corpo e o grafismo, ou no cotidiano, usando o corpo e o grafismo. Né? Não, por exemplo, forma ritual usando o corpo e o grafismo, que eu quero dizer assim, às vezes você nota que certos grafismos vêm acompanhados de certas cantorias, ou são observados dentro de certos tipos de festas e assim. E são formas de representação e são outras linguagens, né? Então, a linguagem corporal, eu gostaria de colocar para vocês como, no meu entendimento, sendo parte da expressão do grafismo indígena, né? O movimento que se faz e assim por diante. Tem um vídeo muito legal do professor, aliás, do professor Raoni, quando ele fez uma convocatória para todo mundo, está no Facebook. Se vocês quiserem, vai lá na minha página do Facebook, está lá. E eles aparecem, todos os homens, pintados de maneira esplêndida, né? E conversando política e dançando, né? Fazendo a cantoria, dançando, e usando o grafismo como uma forma de atividade quase, né? Então, o grafismo não está ali só para enfeitar. Eu acho que, para mim, na minha compreensão daquilo, parece que eles estão invocando certos poderes de fazer transformar o mundo, né? Através daquele grafismo, daquela cantoria, da dança que se faz, da projeção da voz quando se fala e tudo aquilo. Então, a performance linguística inteira, para mim,
no meu entendimento, faz parte do grafismo indígena. Então, essa é a minha compreensão. Agora, o meu exercício que eu quero propor é o seguinte: o que que você entende por grafismo indígena? Me explica. Então, na sua cultura, quais as funcionalidades dos grafismos? O que que essas funcionalidades revelam a respeito do modo de vocês se entenderem como gente e de existir no mundo, né? E como que você compara a sua maneira de se entender e existir no mundo com a nossa maneira de ser e existir no mundo? Essa vai dar uma discussão bacana, e aí a gente pode continuar essa discussão amanhã de manhã. Pode ser? Fala, Aline, também. Ok, pode ser. Está clara a ideia que eu propus? Então, a minha compreensão era aquela. Agora, eu vou precisar trabalhar com alguma coisa agora à tarde, mas eu vou deixar com vocês essa apresentação, pelo menos o texto da apresentação, tá bom? A instrução está clara? Espero que vocês tenham gostado das minhas conversas e espero que vocês estejam pensando de maneira legal aí o que a gente pode trabalhar essa semana. Eu quero trazer para vocês a apresentação de um artista e que é curador de vários outros artistas, ou seja, curador é a pessoa que seleciona as obras de arte em torno de um tema para apresentar numa galeria. Ele é uma pessoa que começou a colecionar, a reunir vários outros artistas indígenas em torno dessas discussões, inclusive, né? Inclusive envolvendo a representação de questões espirituais, né, das entidades espirituais e tal. E aí a gente vai ver como ele explica a estratégia que ele usou através da arte como uma maneira de trazer essa discussão para dentro das sensibilidades da vida do Cupem, que é sensível às artes, e, né, que cultiva as artes e que
aprecia e tudo mais. E a discussão a respeito do que a arte provoca na gente. Até mesmo nesse nosso modo indo-europeu de ser. Certo? E aí amanhã a gente volta a conversar sobre isso. Uma coisa que eu vou querer comentar é sobre uma coisa que a professora Aline levantou aquela hora também, a respeito da arte que se imprime no corpo e a arte que se imprime na tela. E eu vou contar para vocês uma interpretação minha a respeito dessa observação aí. E eu agradeço a atenção de todo mundo e a presença. Obrigada. Até amanhã. Ok, gratidão. Professora, até amanhã, tá? Forte abraços. Até amanhã. Tchau, até amanhã. Ai, que bom, Aline. Tomara que tenha dado para gravar. Tá. Isso. E enquanto isso, eu vou organizar uma maneira de passar isso para as pessoas. Eu não sei se a gente tem uma